Olá, querido destravador, destravadora, se é instrutor, se é conselheiro, diretor, o que for. Aqui estamos em mais uma videoaula de especialidades e hoje vamos trabalhar com a especialidade de répteis. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa classe de vertebrados maravilhosa. Então vamos lá, preparei uns slides com umas imagens muito interessantes para a gente poder aprender mais sobre essa especialidade. E assim você também poder reproduzir. Se você quiser que eu envie o arquivo dos slides para você poder usar no seu clube, deixa seu e-mail depois nas mensagens da videoaula, que eu envio o arquivo para você também usar essa aula no seu clube e poder repassar. No final do vídeo, dê a sua curtida e compartilhe também, para que outros possam aprender mais essa especialidade. Deixa eu aqui tirar os controles. Pronto. Olha só, gente, que legal essa imagem aqui. Aqui nessa imagem já está vendo alguns tipos de répteis. Tem uma lagartixa, tem uma cobra. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Tem uma lagartixa, que é essa primeira aqui. Tem aqui uma serpente, tem um crocodilo. Todos eles são considerados répteis por algumas características que eles possuem, que a gente vai aprender um pouquinho nessa videoaula. Então, para começar, vamos aqui pensar no seguinte: quais são as principais características? O que o animal ele precisa ser para poder ser considerado um réptil? São duas coisas. Eles precisam ter a sua temperatura classificada como ectotérmica. Como assim? O que é um ectotérmico? A sua temperatura varia com o ambiente, então ele usa o calor do ambiente para poder se esquentar. Por isso que é comum você ver cobras em épocas de verão tentando no sol se esquentando, lagartos a mesma coisa. E na época de frio, dificilmente você vai encontrar um réptil, que ele vai estar mais armazenado na sua toca. No calor é mais perigoso o acidente com répteis, então cuidado. Se você for fazer uma trilha um dia que estiver muito quente, será muito perigoso. É melhor fazer trilha no frio, que o acidente por serpentes será bem mais difícil acontecer. E outra coisa, são animais que possuem escamas. Essas são as principais características para que um animal ele seja classificado na classe dos répteis. Fora isso, todos eles são vertebrados, têm coluna vertebral, tem algumas características assim comuns, por ser caçadores de outras presas, então eles são consumidores secundários, terciários, até quaternários. Por isso, ambientalmente, eles são muito importantes, porque eles fazem o controle dos herbívoros. Outra coisa de curiosidade, a palavra réptil, ela significa rastejar. Então, se você reparar um réptil andando, todos eles parecem que estão rastejando na terra. Eles não têm aquela mobilidade que nem um mamífero ou uma ave. Eles andam mais rente ao pó, à areia, ou até mesmo alguns nadam também. A gente encontra répteis na água e na terra. A gente não vai encontrar répteis no ar. Os que tinham estão extintos, que é alguns dinossauros que voavam, mas atualmente a gente não encontra. Aqui a gente tem os mais conhecidos, que são os nomes gerais, que são cobras, tartarugas, lagartixas, lagartos, jacarés, crocodilos. Então aqui, ó, nessa primeira imagem eu tenho um crocodilo, aqui eu tenho um lagarto, aqui eu tenho uma serpente, aqui eu vou ter uma tartaruga marinha. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre eles nas próximas imagens. Ó, uma outra coisa interessante dos répteis: eles possuem a pele seca e impermeável. E para que isso aconteça, dentro das suas células, eles vão ter uma proteína chamada de queratina. Ela vai ser responsável por impermeabilizar a pele dos répteis. Então, a queratina ajuda a manter a pele impermeável, protegendo contra a desidratação. Então, são animais que estão em todos os ambientes terrestres. Então, muitos deles eles precisam ficar sem água por um bom tempo.
e eles não podem se desidratar, porque a água é preciosa. Então, a pele deles não deixa a transpiração acontecer. Não é que nem a nossa pele que soa, a pele dos répteis não soa, porque ela está hipermeabilizada para poder segurar o máximo de água possível. Então, aqui eu tenho uma pele de escamas, aqui as escamas presentes. Nessa segunda imagem, eu tenho escamas e eu tenho placas ósseas, que são osso por dentro das escamas, que é umas escamas mais ósseas. E aqui eu tenho, no caso, que encontra em tartarugas, jabutis e cágados, eu vou ter um outro tipo de pele. Além de eu ter essas escamas na cabeça, no pescoço, eles ainda vão ter um escudo de proteção, uma armadura de proteção, que é a carapaça, que protege eles contra os ataques dos predadores, tá? Então, isso é uma proteção desses animais. Outra coisa, o pescoço está fundido à carapaça. Não dá para você tirar uma carapaça de um quelônio, você mata ele. Porque dentro da carapaça estão toda a parte digestiva deles. Então não tem como tirar a carapaça, só tira se o animal morrer. Mas enquanto ele estiver vivo, não tem como você separar o corpo da carapaça, tá? Eles são fundidos, eles são unidos. E aqui eu tenho as 4 principais ordens que formam a classe dos répteis. Então, a classe dos répteis é dividida em quelônios, tartarugas, jabutis, cágados, os crocodilianos, crocodilos e jacarés, os ciscamadas, que na minha época a gente dividia em lacértios e ovídeos, mas agora a gente considera uma ordem só, que é os ciscamadas, que compreende lagarto, cobras, serpentes, e os rincocéfalos, que só vai ter um representante, que é a tuatara. Vamos aprender um pouquinho sobre cada grupo, tá? Para você poder ver a imagem e ver as principais características e os seus representantes. Então, aqui nos quelônios, são répteis que têm a carapaça. Então, a parte de cima eu chamo de carapaça, e a parte de baixo, que é esse aqui, é o meu plastão. Plastrão. Novamente, o pescoço é fundido nessa estrutura óssea. Não tem como você separar. Os principais quelônios é o jabuti, o cágado e a tartaruga. Como é que você diferencia? Jabuti, ele é terrestre, 100% terrestre. Ele anda na pele. Olha aqui, ó. É o meu terrestre. O cágado é de água doce. Além de ser de água doce, ele tem garras nos seus membros. E a tartaruga, ela é o único quelônio marinho. Então, os seus membros vai ser nadadeiras. Então, aqui, ó, a forma de nadadeira do seu membro. Garras, e aqui ele possui a perna hábil para andar em ambientes terrestres. Então, jabuti, ele é 100% terrestre. Cágado, água doce, possui garras para poder se fixar nas rochas. E a tartaruga, ela é marinha e possui nadadeiras para poder nadar. É que normalmente a gente vê o jabuti e fala, ah, que tartaruga bonita. Ou a gente vê o cágado e pensa, nossa, que tartaruga legal. Mas não, tartaruga, ela é só marinha. Então não se esqueça disso e não se confunda nunca mais, tá bom? Vamos aqui agora conhecer um pouquinho sobre os crocodilianos. Pelo nome a gente já sabe um, que é o crocodilo. Mas nesse grupo eu também tenho o jacaré e o gavial. Qual a característica deles? Eles passam a maior parte do seu tempo na água. Apresentam pele dura e placas ósseas e escamas. Seus dentes são afiados e grandes unhas, 4 perninhas curtas e uma cauda bem grossa. E são animais caçadores, predadores das águas. Então, não queira encontrar um crocodiliano no seu caminho. É perigoso. Olha aqui os exemplos. Olha o meu cavial. Cavial é um crocodiliano aqui da América do Sul. Ele é um animal mais noturno, ó, o olho dele não é tão desenvolvido. E olha os dentes, parece que eu tenho um serrote. Esse é meu gavial. E eu dei um funcinho bem fininho. Aqui nessa segunda imagem eu tenho o jacaré.
Jacaré, ele tem um focinho um pouquinho, comparado com o gavial, tem um focinho um pouquinho mais largo, e a sua dentição não é tão irregular, tá? E ele é comum aqui na América do Sul também. E o crocodilo, ele é o maior dos três. Ele é mais largo, o focinho dele também é mais largo, e os seus dentes são mais irregulares. Se você abrir a sua dentição, você vai ver que é toda irregular, dentro da sua boca. Então, aqui é meu crocodilo. Crocodilo a gente encontra no continente africano, no continente australiano, no continente norte-americano a gente encontra esse grupo de animais. Graças a Deus que aqui no Brasil não tem. Na Bíblia, o crocodilo até aparece lá no Nilo quando jogaram os bebês na água, foram mortos pelos crocodilos do Nilo. Então, algumas historinhas às vezes aparecem, estão registradas. Os escamadas. Escamadas são escamas, vem da palavra escamas. São répteis que os 100% da sua pele vai ser escama. Fecundação interna, todos eles vão ter, só que tem uma característica: seus órgãos genitais são internos, ficam acoplados internamente. Outra coisa, a língua deles vai ser bifurcada. Olha aqui na imagem uma língua bifurcada. Vai ser dividida em dois pedaços. Alguns desse grupo, como as serpentes e as cobras, vão ter o movimento craniano, ou seja, vai deslocar os ossos do crânio para a cabeça poder abrir e assim ela engolir a presa que ela está se alimentando. Todos eles têm corpo alongado e somente as serpentes e as cobras não têm membros. Lagartos, camaleões, iguanas vão ter 4 membros. As cobras e as serpentes e as anfispênias, que é esse aqui também, elas são consideradas de ápodes, não tem membros, tá? Só vai ter o corpo alongado. Só que os outros vão possuir. E a última ordem dos répteis é os rincocéfalos. Rincocéfalos, eles só têm um representante, que é a tuatara. A tuatara você só vai encontrar na Nova Zelândia. É natural de lá, a não ser que um zoológico traga para cá. Qual é a característica desse réptil? Ele é considerado um fóssil vivo, por possuir um olho pineal, que fala que somente as aves possuem, mas esse réptil ele vai ter um olho pineal, que é uma visão diferenciada, e que vai ter uma cobertura de escama. Então, além da vista, tem uma escama cobrindo por cima, formando esse olho totalmente escuro, que a gente chama de olho pineal. E o seu único representante são as tuataras, tá? Agora vamos conhecer um pouco dos exemplos dos répteis. Aqui eu vou passar as imagens e falar rapidamente sobre cada um deles. Então, todos esses que eu selecionei, eles são da América do Sul, são de florestas tropicais, se alimentam de animais vertebrados menores. A importância deles ser econômica é que eles controlam os herbívoros, então eles controlam o nível populacional de outras espécies. Então isso é importante, senão eu tenho pragas de reprodução descontrolada, tá bom? Então, são animais que, se você mudar o ambiente deles, eles morrem. Por isso que os desmatamento da Mata Atlântica mata muita diversidade de répteis, porque eles não conseguem se adaptar facilmente a outros ambientes. Aqui nessa imagem, eu só tenho dois tipos que consegue estar não em floresta. Por exemplo, a cascavel, você encontra cascavel em campo mais aberto, ela gosta de ficar mais tomando sol, e a lagartixa, que você encontra dentro da sua casa. E que bom que você encontra. Tipo, a gente comenta daquela lagartixa. Então, aqui, a primeira imagem, eu tenho uma cobra caninana. Ela não é venenosa, ela é uma cobra. Então, ela não vai possuir veneno. Ela mata o seu animal pela força, vai constrigir até quebrar os ossinhos e engolir. Então, se você for picado por uma cobra caninana, você não está correndo risco de vida, porque ela não é venenosa, tá? Aqui eu tenho o chacaré do papo amarelo, ó, de novo, todos eles são da Mata Atlântica, são endêmicos daqui, de áreas da nossa Mata Atlântica. Então, olha que legal. A característica dele é que o papo dele é mais amarelado. Um outro exemplo de répteis da nossa área, aqui da América do Sul, da Mata Atlântica, nós temos a jiboia constritora. Eu não quero encontrar com uma dela, mas se você quiser,
Ela não é venenosa, mas ela é muito forte. Ela consegue sim matar um ser humano e engolir. Se ela pegar e você não tiver habilidade, você pode sim ser totalmente imobilizado, asfixiado e morto. Então não brinque com o que você não conhece, tá? É muito perigoso. Nós temos a chararaca. A jararaca, 80% mais ou menos, ou até mais, das picadas que as pessoas levam em trilhas é dela, é da jararaca. Ela é a cobrinha da trilha que vai te pegar se você não estiver protegendo o seu calcanhar, se você foi fazer trilha de qualquer jeito e não protegeu. Então, assim, normalmente quando a pessoa é picada numa trilha e vai até o hospital tomar o soro antiofídico, eles dão soro da jararaca. Uma outra coisa importante, essas serpentes, elas são usadas na produção de remédios. Por exemplo, muitos antihipertensivos que controlam a pressão arterial são feitos a partir do soro de serpentes, como o captopril, por exemplo. Então, tem uma importância econômica? Tem sim, tá? Então, a jararaca, ela tem essa cor mais assim camuflada, esse olho laranja. Não queira saber se é venenosa, se é uma cobra ou uma serpente. Você viu? Sai de perto. Não brinque, porque ela tem um longo alcance para poder te pegar. Então é mais fácil se afastar e não provocar, para não correr risco de acidente. Aqui eu tenho um cágado de pescoço de cobra. Então é um cágado, é um quelônio que tem um pescoço mais alongado, parecendo um pescoço de cobra. Às vezes ele faz isso até para enganar suas presas. Vão querer pegar o cágado e falar, não, eu sou uma cobra, eu sou uma serpente, o pessoal vai lá, os animais nem quer correr o risco de comê-lo. Então, uma adaptação que alguns animais acabam tendo. Aqui eu tenho um cágado amarelo, ele tem cores mais amarelas com ele, principalmente na parte baixo, no plastlão, vai ficar um pouquinho mais amarelinho, que também é característico tá aqui. Aqui eu tenho uma cobra coral verdadeira, toma muito cuidado com ela, gente, também, não queira mexer. Ela é uma serpente que fica próxima à água. Você viu, sai, foge, sai correndo. Por quê? O veneno dela é muito forte. Ainda não tem um soro antiofídico assim 100%. Eles dão vários para a pessoa poder sobreviver, mas não tem um 100%. Das serpentes aqui da América do Sul, o veneno dela é um dos mais letais, se não o mais letal. Então tem que tomar cuidado, não brinque, e também não queira descobrir se é uma verdadeira ou falsa. Tanto a falsa também é uma serpente e seu veneno também é perigoso. Então não mexa. Na dúvida, não mexa. Uma cobra verdadeira, como é que você vai reconhecer? A parte vermelha dela está protegida pela mancha branca. A falsa, a parte vermelha vai estar envolta com a mancha preta. É uma das maneiras que você vê, mas na dúvida, não brinque. Não brinque, tá? Não mexa. Aqui eu tenho uma serpente com olho de gato anelada, também aqui da América do Sul, da Mata Atlântica. Aqui eu tenho uma falsa coral, aqui, ó. Vermelho, preta, preta. Ela pode ter todo o corpo parecido uma coral verdadeira, ou ela pode ser assim, só a cabeça e a ponta parecida. Mesma coisa. Não vá atrás, não procure, não mexa nela e não queira saber, não brinque com cobras e serpentes, tá bom? Porque é perigoso. Aqui a gente tem um teiu. Muitas vezes você andando, você vai ver um teiu, um lagarto no sol se esticando, se esquentando, porque lembra, ele é um ectodérmico. Ele precisa da temperatura do ambiente para poder se esquentar. Não é que nem a gente que é homodérmico, nosso corpo mantém a nossa temperatura. Não. Os répteis, eles precisam do calor do ambiente para poder se esquentar. Então, assim, em época de sol, a maior parte dos acidentes de atropelamento matam muito esses lagartos, porque eles ficam em rodovia se secando, se tomando sol, e o carro vai lá e mata. Às vezes de si pode até provocar um acidente. Mas ele é bem legal, porque ele controla o número de cobras e serpentes, ele come os ovos delas. Então ele tem uma boa importância econômica também. Cascavel, você não vai encontrar muito em mata, você vai encontrar ela em campo, em área mais aberta, porque ela é mais comum de cerrado. Mas como a nossa Mata Atlântica ela está sendo desmatada, tem muitas áreas de campo, muitas cascavel estão migrando aqui para a região de São Paulo, sim. Você pode encontrar ela. E uma das características dela é que você vai ter o seu guiço, que é na ponta da cauda, o chocalho.
um alerta para você sair de perto. Olha, ela ainda é bem legal porque ela avisa para você não mexer com ela. Aqui está o meu réptil predileto. Como eu amo lagartixa, gente. Vocês não têm ideia. Meu marido morre de medo, mas eu amo lagartixa. Só pelo fato que ela come aranha de dentro de casa. Eu não gosto de aranha, pelo amor de Deus. Eu estudo aranha, sou, por ser bióloga, eu gosto de estudar os seres vivos, mas não gosto de aranha. Não gosto de chegar nem perto. E é um medo que meu irmão me fez, aquela peste. Então, assim, a lagartixa, ela come, ela controla as aranhas. Então, ela é um predador de insetos, de aracnídeos. Então, ela é muito legal. Se você tem uma lagartixa dentro de casa, não mate ela não, ela tá te ajudando, ela tá te protegendo, tá? Contra outros animais que podem te fazer mal, tá? E ela não é venenosa. Então, é muito legal ter uma lagartixa perto. Aqui, esse lagarto lepossomo, o que que acontece? Ele é um lagartinho bem pequenininho, que quando ele é ameaçado, ele se finge de morto. Daí a presa vai embora, daí depois que ele viu que ele está seguro, ele volta a caminhar normalmente. Então ele é um fingido, ele é um réptil fingido que faz isso para poder sobreviver. Aqui eu tenho uma cobra cipó, que é uma serpente, tá? E ela fica assim, ela se camufla na vegetação das árvores, tudo. Então, se você vê uma cobrinha bem, assim, normalmente as cobras que não são serpentes, elas são maiores. As serpentes são cobras menores, que para poder conseguir a sua presa, tem que envenenar, tem que colocar o veneno para poder matar, porque elas não têm força para asfixiar que nem as cobras. Então, ela é uma serpente. Ela é pequenininha, e você não é tão pequena, mas assim, não é tão grande que nem uma cobra. Mas a gente chama ela popularmente de cobra-cipó. Mas é uma serpentinha, tá? Que ela é todinha verde e embaixo ela é amarela. Nós temos aqui a cobra tiágua, Sherman. Olha aqui, ó, ó como ela é maior comparada à serpente. As cobras mesmo, que não são venenosas, elas têm que ser maiores, elas têm que ter força para matar a sua presa, porque se for pequenininha, elas são predadas. Então, essas aqui também, ó, sai de perto, ela não vai te picar para te matar, ela vai te envolver para poder te matar, ou para matar a sua presa, ou o que seja. Então, só tome cuidado com ela. Agora, vamos aqui uma das coisas. Quem são os répteis venenosos? Os répteis venenosos são as serpentes. As serpentes elas estão nas escamadas, na subordem dos ovídeos. Então, assim, as serpentes elas têm uma característica, elas têm veneno, então elas têm um dente. E nessa ideia da serpente, que o ser humano ele foi produzindo até a agulha da seringa, porque o dente inoculador é um dente que tem o canal dentro que o veneno sai. Conforme ela morde, a bolsa de veneno que está aqui dentro expele para fora da sua presa. Então, a gente aprende sim com os animais, a gente usa essas técnicas para a gente poder usar na saúde, tá? Então, assim, as serpentes, elas têm três tipos de dentes. Ou elas vão ter a dentição solenócriva, que ela vai expor aquelas presas para fora, ou o seu dente de veneno vai estar na parte final da boca, que são as opistóclifa, ou a tensão de veneno não é tão grande que nem a solenócrifa, mas vai estar na frente. Ó. Exemplo de serpentes. Cascavel tem essa tensão mais para frente. Você vê nitidamente quando ela vai te apocanhar. A coral falsa e a cobra cipó, elas têm o dente veneno mais para trás. Então, às vezes, quando você é mordido por ela aqui na frente, você não recebe o veneno. Mas dependendo da apocanhada, se você acertar essa boca aqui, por exemplo, você enfiou a mão, o dedo, e ela pegou bem aqui na parte de trás, você vai receber o veneno, que também é muito forte, e vai ter que ir atrás de um soro antiofídico. E a cobra coral verdadeira, o dente veneno está na frente. Então tome cuidado. Então as serpentes, a Mata Atlântica, a cobra cipó, a coral verdadeira, a coral falsa, a chararaca e a cascavel. Lembrando que se você estiver fazendo uma trilha, o mais provável que você seja picado, atacado, vai ser pela chararaca, ela que tem a maior quantidade endêmica na Mata Atlântica. É a maior, tem a maior quantidade populacional, tá bom? E o que você faz? Poxa vida, eu fui mordido por uma serpente. Primeira coisa, não se desespere. Porque quando a gente fala,
ai, socorro, grita, o que seja, sua circulação começa a acelerar. E a sua circulação acelerando, o que que vai acontecer? O veneno vai se espalhando mais rapidamente no seu corpo. Eu sei que é difícil, mas se você passar por isso, não entre em desespero. Lembra, a calma vai te manter vivo. Então, ó, tente reconhecer como é que você foi picado, se você viu. Tenta reconhecer as características do animal. Não tente matar o animal, senão você vai ser picado de novo. Se porventura alguém matou, leve o animal junto com você para a unidade de saúde. Mas se não for possível, reconheça as características do animal. A cor, principalmente, se tinha mancha, se não tinha. Isso tudo vai ajudar para saber qual soro eles vão te dar. Enquanto você está se acalmando, limpa o local com soro fisiológico, água destilada, porque abriu uma entrada de contaminação na sua pele, que pode entrar bactérias e outras coisas. Então, limpe, lave o local, passe um antisséptico como iodo, o polvidine, e faça um curativo para proteger a área, para não entrar mais nada de contaminação. E vá imediatamente para uma unidade médica mais próxima. Não fique esperando anoitecer, tá? Não, foi, protegeu, limpou, chispa. Vá para uma unidade médica mais próxima. Você é desbravador, seu conselheiro, seu líder vai ter que te levar de carro para uma unidade mais próxima. Todo acampamento tem que ter isso. Você tem que saber quais são os pronto-socorros mais próximos. No caso de um acidente, qual é o caminho mais rápido para você proteger o seu desbravador, tá bom? Então, o único jeito de você ser salvo por uma mordida de serpente é tomando soro antiofídico. Então você vai precisar ir no médico. Agora, se você for se for uma mordida de cobra, aqui eu escrevi errado. Se for uma mordida de cobra, o que que você vai fazer? Pô, primeiro, não precisa se desesperar. Você não está com veneno no seu corpo. Você só foi mordido. Então, limpe o local com soro fisiológico, água destilada, passe um antisséptico, faça um curativo para proteger a área que foi picada, para não infeccionar, e, se necessário, tome um analgésico, uma dipirona, alguma coisa, para ser a dor, porque machucou, é uma mordida, você pode sentir dor no local, mas não terá veneno. Agora, você levou uma mordida, você não sabe o que te mordeu, lembrando que a mordida, assim, de uma cobra, uma serpente, parece isso. Você não viu o que te mordeu, você não sabe se é uma cobra ou uma serpente, ou você está em dúvida, vá para o médico. Na dúvida, vá para o médico, tá bom? Para não correr o risco, tá? Aqui, uma parte da especialidade que pede para você fazer um quadro comparativo de lagarto, tartaruga, crocodilo e cobra, comparando algumas partes corporais, olho, ouvido, coração, dente, pulmão, membros, caudas e escamas, se possui ou não, se está presente ou não. Então, esse material que já tem na internet, no manual das especialidades disponíveis de répteis, usa, não tem problema nenhum, ele está bem resumido, ele está bom, e o que está bom a gente tem que reproduzir, tá? Uma coisa interessante, o crocodilo é o único que tem o coração em 4 partes. Todos os outros têm 3, porque o crocodilo é um réptil maior, mais pesado. Então ele precisa de um coração maior também. Outra coisa, crocodilos, jacarés, aquilo lá, aquela a parte da boca é chamado de pico córneo. A cobra é o único que tem o dente, a serpente, com ou sem inoculador. Então, a dentição dela é diferenciada. O único animal que não tem perna é a cobra e as serpentes. E aqui nas peles, escamadas têm escamas, os quelônios têm carapaça, os crocodilianos têm placas córneas, e os escamadas têm escamas também, tá bom? Todo mundo tem olho, todo mundo tem ouvido. Então, isso é uma coisa assim comuns que todos eles são possuir. E por fim, para você poder fechar essa especialidade com chave de ouro, você vai ter que comentar sobre 2 histórias bíblicas que aparecem em répteis. A primeira história é a origem do pecado aqui na nossa humanidade, que é a história da serpente e Eva. Como é que começou o pecado no nosso mundo? Satanás, ele entrou, ele se apossou de uma serpente, porque ele era
era o animal mais belo do jardim do Éden. Brilhava, ela voava e brilhava quando ela passava da luz solar. Isso é uma das coisas que a Ellen White nos comenta. Então, Deus orientou para que Adão e Eva não comessem da árvore proibida. E essa tentação não ia ficar para sempre, ia ficar só temporariamente até provar a fidelidade deles. E numa das vezes que Eva se separou de Adão, passeando pelo jardim, Satanás aproveitou essa oportunidade para poder se fingir que era serpente. Assim, ele não se mostrou com a sua face, porque Eva e Adão estavam alertados do inimigo, que era Satanás. Então, se ele se aparecesse com um anjo com uma verdade falsa, Eva fugiria. Mas quando ela viu um animal falando, ela nunca tinha visto um animal falar. E o animal falou que ele teve sabedoria, porque comeu fruto. Ele foi falando meias verdades para Eva. E com isso, Eva foi sendo enganada e, infelizmente, o pecado entrou no nosso mundo. Mas, graças a Deus, tem a promessa que foi cumprida, que um dia Jesus viria para poder nos salvar. Só está faltando agora Jesus voltar para acabar de vez com isso. Mas o sacrifício já foi feito. E a outra história é Moisés e a serpente bronze, outra coisa que aponta Jesus. E uma das vezes, essa história está em Números 21, 4 e 9. E uma das vezes que o povo no deserto estava reclamando: não tem água, não tem comida. Deus, ele protegeu o povo contra répteis peçonhentos que tinham no deserto. Protegia de ataques de lobos, de predadores. Deus era a proteção, era o escudo do seu povo. E o povo, ao invés de aguentar, agradecer, Deus não vai deixar ninguém morrer de fome ou sede. Mas às vezes não vai estar naquela quantidade que a pessoa estava acostumada, mas está na quantidade que a pessoa precisa. Então o povo começou a reclamar, se queixar. E numa dessas vezes, Deus enviou serpentes venenosas e aos montes, que começaram a picar o povo de Israel, e muitos começaram a morrer. E quando as pessoas estavam morrendo, elas começaram a clamar por Moisés, pedindo desculpa, por favor, interceda por nós perante Deus. E quando Moisés ele foi interceder por Deus, Deus orientou para que ele construísse uma serpente de bronze e colocasse na haste, numa madeira. E todo mundo que olhasse para aquela serpente de bronze seria salvo. O que Deus estava querendo representar nisso aqui? Que um dia Jesus viria e morreria numa cruz. E todo mundo que aceitasse a morte de Jesus poderia receber o perdão do seu pecado. Não que a cobra era um Deus. Não, não era nada disso. Isso aí era uma simbologia do Messias, que um dia viria. E as pessoas que olharam para a serpente foram salvas. Hoje, o símbolo da medicina usa isso. Ele é representado pela serpente na haste, tá? Da área da saúde, tá? Então, agora é só fazer seu trabalho, fazer a prova, ou apresentar seu trabalho para o instrutor, depende do critério do seu clube, e com isso você já vai conseguir a sua especialidade de répteis, tá bom? Um forte abraço, até a próxima especialidade que eu vou gravar. Não esqueça de curtir, me ajudem a divulgar essas especialidades para quem precisar, tá bom? E assim que der, eu vou publicando mais. Até mais, tenham um bom dia.